E a nossa viagem no tempo agora entra nos anos 30. Vamos entender como era viver nesse tempo e conferir os fatos importantes que aconteceram nessa época. Aperte o cinto e prepare-se para viajar entre os anos de 1930 e 1933. A vida no subúrbio brasileiro dos anos 30 era vibrante e alegre, onde as pessoas viviam em comunidades unidas e amigáveis. As casas eram simples e modestas, mas as pessoas se orgulhavam de sua aparência e mantinham seus jardins e quintais bem cuidados. Haviam muitos pequenos comércios, onde as pessoas podiam comprar tudo o que precisavam, além dos armazéns de secos e molhados. Os subúrbios da maioria das cidades brasileiras eram bem agrários, com serviços de leiteiro, por exemplo, que eram servidos através de carroças. O principal meio de transporte nos subúrbios e nas capitais eram sem dúvida os bondes, que fizeram muito sucesso nos anos 30. O principal meio de comunicação em massa no Brasil nos anos 30 era o rádio. Foi nesse período que se iniciou a chamada Era de Ouro do rádio, quando ele se popularizou e tornou-se um meio de entretenimento. Nos anos 30, havia poucos carros circulando no Brasil, dentre os quais a imensa maioria circulava nas capitais. A frota era constituída em sua maioria de veículos dos anos 10 e 20. Veículos dos anos 30 eram de empresas prestadoras de serviço, como caminhões e caminhonetes, ou de prósperas pessoas financeiramente. No dia 25 de janeiro de 1930, era fundado o São Paulo Futebol Clube. 1º de março, ocorre a eleição presidencial no Brasil. Júlio Prestes vence as eleições, derrotando o candidato Getúlio Vargas. Oi, eu ouço falar que para nosso bem, Jesus já designou que seu Julinho é quem vem, deve vir esse caboclo. Entre os dias 13 e 30 de julho, era realizada a primeira Copa do Mundo de Futebol, no Uruguai. E o Uruguai vence a Argentina por 4-2 na final e torna-se o primeiro campeão do mundo. Em outubro, começa a Revolução de 1930. Em Porto Alegre, acontece a tomada do quartel-general da 3ª Região Militar. Revolucionários derrubam os governos de Minas Gerais, Pernambuco, Santa Catarina e Espírito Santo. Outros estados nordestinos caem sob o comando dos tenentes. Getúlio Vargas parte de trem para o Rio de Janeiro. No dia 24 de outubro, o presidente Washington Luiz é deposto pelos seus ministros militares e formam uma junta militar para entregar o poder a Vargas. 3 de novembro, a junta militar entrega o poder a Getúlio Vargas, tornando-o 14º presidente do Brasil. 18 de novembro, é assinado o decreto que cria a Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB. Em 1930, era criado em Belém do Pará, a Febo, tradicional marca brasileira de cosméticos. E também era fundado em Minas Gerais, o Banco BMG. No cinema, em 1930, Os Galhofeiros, Abraham Lincoln. Nada de Novo no Front, A Grande Casa. Na música, em 1930, Com Que Roupa, de Noel Rosa. Com que roupa eu vou? Tá aí, na voz de Carmen Miranda. Tá aí, eu fiz tudo pra você gostar de mim. 1931. No dia 1º de janeiro de 31, era fundado o Esporte Clube Bahia. 23 de abril de 31, o presidente Getúlio Vargas assina o decreto que cria o Departamento de Aeronáutica Civil. 2 de julho, o Departamento Oficial de Publicidade é criado pelo governo provisório de Getúlio Vargas. 1º de outubro, Getúlio Vargas assina o decreto que estabelece o horário de verão em todo o território nacional. 12 de outubro de 31,
O Monumento do Cristo Redentor é inaugurado no Corcovado, no Rio de Janeiro. 26 de dezembro. O presidente Getúlio Vargas assina o decreto que cria o Departamento de Correios e Telégrafos. Em 1931, era criada na Alemanha a Porsche, especializada em carros esportivos. Já no cinema, esses foram alguns sucessos de 31. Drácula, Frankenstein, Luzes da Cidade, A Primeira Página. Na música, em 1931. Faceira. Num samba de gente boa. O que será de mim? Minha malandragem é fina, não desfazendo em ninguém. Deus é quem nos dá a sina, e o valor dá-se quem tem. Também dou a minha bola. Aqui você confere algumas filmagens pelo mundo no ano de 1931. – 1932. 25 de janeiro, um grande comício na Praça da Sé marca a agitação pública em São Paulo que levará à Revolução Constitucionalista de 32. 17 de fevereiro, o Partido Republicano Paulista e o Partido Democrático formam a Frente Única por São Paulo Unido, exigindo do governo federal a troca do interventor paulista. Em fevereiro de 1932, acontecia na Praça 11, no Rio de Janeiro, o primeiro desfile de escolas de samba do Rio. Com apenas 5 escolas, a Mangueira sagrou-se campeã. 24 de fevereiro é promulgado o Código Eleitoral Brasileiro e criado o Tribunal Superior Eleitoral, o TSE. O voto secreto é introduzido e o voto feminino é instituído. 1º de março, o civil e paulista, Pedro de Toledo, é nomeado interventor de São Paulo. Porém, a maior parte de seu secretariado é mantido pelos tenentes de Vargas. 21 de março, Getúlio Vargas assina o decreto que institui a carteira de trabalho. Para enfraquecer a aliança formada pela Frente Única Paulista com forças militares e civis de outros estados, Getúlio Vargas promete uma Constituição e eleições para maio de 1933. Mas os paulistas já não confiavam mais nas promessas de Getúlio. 23 de maio. Durante visita do ministro da Fazenda, Oswaldo Aranha, a São Paulo, manifestações ocorrem pela cidade. 4 pessoas morrem a tiros durante tentativa de invasão à Legião Revolucionária, que congregava os tenentes e seus simpatizantes. 9 de julho, eclode a Revolução Constitucionalista em São Paulo contra o governo de Getúlio Vargas. As guarnições do Exército em São Paulo são tomadas e tem início a Guerra Civil contra a União. 23 de julho de 32, falecia Alberto Santos Dumont, inventor e pioneiro da aviação. 30 de julho de 1932, acontecia a abertura dos Jogos Olímpicos de Los Angeles. Em 10 de agosto, era fundada na Dinamarca o Grupo Lego, empresa conhecida pela fabricação de brinquedos de blocos para montar. 2 de outubro é assinada em Cruzeiro, São Paulo,
a rendição dos paulistas, finalizando a Revolução. Apesar da derrota militar, os paulistas achavam que o fundamental havia sido alcançado. Na visão dos derrotados, a guerra civil não fora em vão. 7 de outubro é fundada a Ação Integralista Brasileira, por Plínio Salgado. 8 de novembro, o candidato do Partido Democrata, Franklin Roosevelt, é eleito presidente dos Estados Unidos. Já no cinema, em 32, esses foram alguns cartazes de sucesso. Grande Hotel, O Sinal da Cruz, Tarzan, o Filho das Selvas. Hollywood. O primeiro desenho animado em cores foi criado em 1932 pela Walt Disney. Flores e Árvores. Já na música em 32, São Coisas Nossas. São nossas coisas, são coisas nossas. Da Cor do Meu Violão. Há muito tempo que eu procuro um casamento, todo mundo. Pra quê, meu bem? Pra quê, meu bem? 1933. Neste ano de 33, as preocupações estavam voltadas para a Alemanha. Em 28 de janeiro, o general Seelacher renuncia ao cargo de chanceler da Alemanha. E em 30 de janeiro, Adolf Hitler é nomeado chanceler. Em 20 de março, Franklin Roosevelt toma posse como presidente dos Estados Unidos. 2 de fevereiro, Hitler proíbe a realização de qualquer manifestação política na Alemanha. 22 de março, é construído o primeiro campo de concentração na Alemanha. 23 de março, é promulgado a Lei de Plenos Poderes, que acaba com a democracia alemã e dá efetivos poderes de ditador a Hitler. 1º de abril, acontece o primeiro boicote oficial aos advogados, médicos e comerciantes judeus na Alemanha. 11 de abril, todos os servidores públicos com um ou mais avós judeus são demitidos na Alemanha. 26 de abril, era fundada a polícia política nazi, a Gestapo. No dia 3 de maio de 33, ocorrem aqui no Brasil as eleições para a Assembleia Nacional Constituinte e o início de seus trabalhos para redigirem a Constituição Brasileira de 1934. Em 14 de julho de 33, o Partido Nazi se torna o único partido legal na Alemanha. Em 24 de outubro, era fundada a cidade de Goiânia, a capital do estado de Goiás. Dezembro de novembro, era fundada a VASP. 15 de novembro, é instalada a Assembleia Nacional Constituinte no Rio de Janeiro. Em 26 de dezembro de 33, era fundada no Japão a Nissan. Em 1933, também foi fundada a Lacoste, empresa de vestuário de luxo em Paris, na França. No cinema, esses foram alguns cartazes de sucesso em 33. O Homem Invisível, Voando para o Rio, King Kong, Dama por um Dia. No desenho animado, a Walt Disney lançava em 33, Os Três Porquinhos. Na música, confira alguns sucessos lançados em 1933. Morena que me faz verão, a lua cheia. Chegou a hora da fogueira, é noite de São João. O anoitecer, o sino gemer. Até o próximo vídeo da série Viagem no Tempo.